Você já se perguntou por que Rox de Shebeck era tão poderoso? Bom, sem sombra de dúvidas, ele foi o pirata mais lendário do último século de One Piece. Então, se você quer saber tudo sobre ele e os segredos de seu poder, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Há décadas atrás, existia uma ilha frequentada apenas por piratas. O local era um caos completo, com brigas e conflitos ocorrendo a todo instante. Não existia regras naquela ilha, a não ser uma única lei: a sobrevivência do mais forte. Tudo era decidido na força, em disputas, e por isso facções piratas sempre estavam em confronto naquele lugar. Esta era a ilha de Hachinosu, conhecida até hoje como a Ilha dos Piratas. Porém, há 44 anos atrás, tudo mudou com a chegada de um único homem. Esse homem se mostrou ser implacável, com ninguém sendo capaz de detê-lo. Sua força era tremenda e sua fúria e brutalidade deixavam todos amedrontados. Esse homem não tinha dó nem compaixão. Qualquer um que ousasse desafiá-lo, mesmo sendo apenas uma criança, teria sua punição e veria o horror de seu poder. Esse era Rox de Shebeck. E rapidamente ele fez o impossível. Ele dominou a lei do mais forte. Ele dominou Hachinosu completamente, fazendo com que os piratas que antes viviam brigando pelo poder em conflitos intermináveis finalmente parassem, porque um novo rei havia aparecido. Rox colocou ordem em Hachinosu e fez todos aqueles maiores criminosos do mundo se ajoelharem perante ele. Ele juntou todos em um único grupo que chamou de os Piratas Rox. O objetivo de Rox de Shebeck era buscar um caminho para a fama e para a fortuna, mas acima de tudo, ele queria algo ainda mais ambicioso. Ele não se contentava em apenas ser o maior pirata de todos, ou ir atrás do título de Rei dos Piratas. Isso não era nada para ele. Seu verdadeiro objetivo era ser o rei do mundo. Ele queria todos abaixo de seus pés. Ele desejava o mundo todo sob o seu controle. Com isso, ele, junto com seu grupo lendário de piratas, os Piratas Rox, ele os liderou em um caminho de destruição, acabando com qualquer obstáculo em seu caminho, seja piratas, marinheiros ou o próprio governo. Tudo com o objetivo de dominar o mundo. Rox então começou seu plano e ainda não sabemos muito bem o que ele buscava para concluir seu objetivo, mas o título que ele busca é ser o rei do mundo, o mesmo título que o Imu-sama possui, o que nos mostra que o Rox provavelmente sabia da existência de Imu e do trono vazio, sabendo que na verdade existia um governante secreto por trás do governo mundial, e seu objetivo era justamente pegar esse posto, um acontecimento que comprova isso é justamente o fato de que ele já visitou Elbaf. Por algum motivo, Rox passou um tempo no Reino dos Gigantes, onde conheceu o ainda jovem Loki. Loki era apenas uma criança nessa época, mas ele ficou admirado pelo poder e respeito que Rox transmitia, tendo ele como seu ídolo. Ele provavelmente passou tempo com Rox, ouviu suas histórias ou seu bando pirata contando sobre ele, e por isso Loki passou a admirá-lo. Loki até mesmo pediu para Rox o aceitar em sua tripulação, mas friamente Rox recusou, dizendo que não estava ali para recrutar um moleque catarrento como ele, dando a entender que seu objetivo era outro. Loki então, na esperança de mostrar sua força, desafia Rox para um duelo, e no fim, a luta resultou em Rox espancando Loki violentamente, mesmo ele sendo apenas uma criança na época, mostrando que ele não se preocupava com esse tipo de coisa. Qualquer coisa em seu caminho era imediatamente eliminada. Enquanto Loki conversava sobre isso com Luffy no tempo atual, Hyruujin pergunta a ele se por acaso ele arranjou problemas com o governo mundial quando saiu ao mar, e Loki responde que não, que se tivesse se encontrado com eles, já teria se tornado o rei do mundo há muito tempo. Isso com certeza foi algo que Loki ouviu de Rox quando criança, que para ser o rei do mundo, você precisa derrubar o governo.
e Loki guardou isso com ele. Agora o motivo de Rox estar em Elbaf ainda é um pouco nebuloso, não sabemos exatamente o que ele foi fazer lá, mas eu tenho uma ótima ideia. Rox estava atrás de conhecimento e tecnologia antiga. Já vimos que Elbaf tem um livro sagrado contando a história dos 3 mundos de One Piece. Ele também tem uma instalação com tecnologia antiga de pelo menos 3.000 anos atrás. E como o próprio nome sugere, as armas ancestrais são armas muito antigas, muito provavelmente de milênios atrás. Ou seja, o que o Rox estava buscando em Elbaf era informações sobre essas armas, que são a única forma capaz de realmente mudar o mundo e fazer Rox vencer o governo para se tornar o rei do mundo. Ficamos sabendo também que Rox era um grande estudioso dos tabus do mundo, como o passado e as armas ancestrais. Ele também era muito curioso sobre assuntos que o governo mundial mantinha escondidos, resultando nele se envolver nesses assuntos. Então não seria estranho pensar que ele iria para Elbaf para um desses seus estudos e descobrir ainda mais sobre os segredos do mundo ancestral que o governo mundial tenta tanto esconder. Porém, ainda existe um outro detalhe que faz Rox ter todo esse conhecimento sobre o passado, sobre o governo mundial e até mesmo sobre o Imu. E isso até mesmo explica por que ele é tão obcecado em seu objetivo de ser o rei do mundo. E tudo isso por um motivo simples. Rox, na verdade, era um Lunariano. E calma que eu encontrei provas bem embasadas que comprovam isso. Os Lunarianos são uma raça especial no mundo de One Piece. Isso porque ele é facilmente visto como a raça mais forte da história. O poder de um Lunariano é dividido em 2 etapas, entre resistência e velocidade. Além de também um poder extra especial. Enquanto a chama em suas costas está acesa, um membro desta raça fica extremamente resistente, suportando os golpes mais poderosos. Até mesmo Zoro teve dificuldade em ferir o King, que também é um Lunariano, enquanto ele mantinha sua chama acesa. E os golpes do Zoro, por mais forte que fossem, e mesmo usando Haki, não tinham qualquer efeito no King. E lembrando que o Zoro foi capaz de ferir a pele absurdamente dura do Kaido. Porém, um Lunariano pode abrir mão desta sua resistência que beira a invulnerabilidade para ganhar mais velocidade, apenas apagando as chamas em suas costas. Isso, claro, também aumenta sua força em geral, já que quanto mais velocidade, mais impacto. Basicamente, um Lunariano pode trocar entre resistência ou velocidade, além de também ter um poder extra, de naturalmente produzir fogo do seu corpo. Eles podem criar fogo, muito parecido com o poder que a Mera no Mi do Ace e agora do Sabo também possui. Com o Rox sendo desta raça, isso explica por que ele era tão poderoso, capaz de dominar todos os piratas de Hachinosu e ter monstros em seu bando que o serviam apenas pela sua força, como Barba Branca, Big Mom e Kaido, porque Rox, além de ser naturalmente poderoso, ainda também vinha da raça mais forte do mundo. É por esse motivo que foi preciso de Roger e Garp, 2 das maiores lendas do mundo, ter que se unir para poder vencê-lo. E mesmo assim, Garp ainda saiu acabado desta batalha, o que provavelmente também aconteceu com Roger. Isso explica também o motivo de Kaido ter recrutado o King, o salvando de uma instalação de pesquisa do governo. Kaido, ao longo de sua vida, foi preso e pego pelo governo várias vezes. Ele deixava isso de propósito apenas para comer e depois escapava, e em uma dessas vezes ele encontrou Albert, um Lunariano que estava sendo usado de cobaia para experimentos com esta raça especial. Kaido então o libertou como um gesto de boa fé, o fez ser seu braço direito e ainda mudou seu nome para King, ou em tradução literal, para rei. Kaido não faria isso sem motivo, ele fez exatamente porque King era da mesma raça que seu antigo capitão Rox, o que até explica seu nome dado pelo Kaido, rei. O título que o Rox sempre buscava, ser o rei do mundo.
Inclusive, esse próprio objetivo do Rox está diretamente ligado à sua raça, porque antigamente eram os Lunarianos que detinham um posto de reis do mundo. Ficamos sabendo que antigamente os Lunarianos eram uma raça que viviam no topo da Red Line e eram conhecidos como os deuses do mundo, o que até dá para entender. Basta imaginar um exército de Lunarianos lutando juntos, seria o grupo mais forte de todos e realmente os fariam serem vistos como deuses, ainda mais por sua aparência, possuindo cabelos todo branco e grandes asas negras. Mas então, em um dia, tudo isso mudou. Assim que os 20 reis venceram a guerra contra Joy Boy e o Grande Reino, eles fundaram o governo mundial e decidiram que iriam morar em cima da Red Line e seriam os novos deuses do mundo. Porém, os Lunarianos estavam ali, então para liberar a Terra foi feita uma caça e a maioria dos Lunarianos morreram, se tornando uma raça praticamente extinta. O governo mundial ainda liberou uma recompensa de 100 milhões apenas pela informação de algum lunariano sobrevivente para acabar com eles de uma vez por todas. É por esse motivo que o Rox quer ser o rei do mundo. Ele quer pegar de volta o que é seu por direito. Sua raça eram os deuses de antigamente, e isso foi tomado pelo governo. Por isso, o Rox quer vingança. Ele quer acabar com o governo mundial e voltar a reinar. E tudo está certo e se encaixa perfeitamente. As peças realmente apontam que o Rox era de fato um Lunariano, exceto por um único ponto. Não vimos Rox possuindo asas em nenhuma de suas silhuetas, mas a verdade é que já vimos isso acontecer antes, exatamente com outro personagem alado de One Piece que queria ser Deus, o Enel. Enel arrancou suas asas à força, e o Rox poderia ter feito a mesma coisa. Sabendo que grandes asas negras chamaria muita atenção, já que o governo mundial estava atrás dos Lunarianos, ele as arrancou para se infiltrar no mundo humano para conseguir cumprir seu objetivo. Além disso, até mesmo o fato de Rox de Shebeck ser um membro dos D já é uma pista de que ele pode sim ser um Lunariano, até porque já descobrimos por meio do King que os Lunarianos eram aliados de Joy Boy, até porque o próprio King admitiu que ele esperava a volta de Joy Boy. Porém, infelizmente, há 38 anos atrás, aquele considerado como o pirata mais poderoso dos tempos atuais teve o seu fim. Há 38 anos, Rox liderou sua tripulação em uma missão até God Valley, já que os nobres mundiais haviam roubado um tesouro muito valioso de Hachinosu e o Rox queria recuperá-lo. A chegada de Rox em God Valley, onde estava acontecendo a competição de caça nativa, colocou em perigo os nobres mundiais e os seus escravos, e por causa disso, os Cavaleiros Sagrados foram mobilizados e a marinha foi acionada, com o Garp sendo enviado até God Valley. Roger, também sabendo o que Rox iria fazer, foi atrás dele, o que deu início ao grande incidente de God Valley. Durante sua chegada, Rox deixou sua tripulação para trás e avançou à frente sozinho, onde se encontrou com Roger, que tentou pará-lo. Mas Rox disse a Roger para não atrapalhar seu caminho. E é claro que Roger não poderia fazer isso. Assim então, para poder derrotar aquele monstro em sua frente, Roger e Garp engoliram seu orgulho e fizeram uma aliança temporária entre pirata e marinheiro. E assim, uma das maiores batalhas do século aconteceu, onde 3 lendas se enfrentaram. E no fim, depois de uma árdua batalha, Garp e Roger saíram vencedores. O governo escondeu o fato de que Roger ajudou na batalha e o crédito foi todo para o Garp, que passou a ficar conhecido como o lendário herói dos fuzileiros navais. E após isso, o nome Rox de Shebeck foi apagado da história, com o governo mundial encobrindo todas as pistas da sua existência. De acordo com Sengoku, Rox não está mais vivo, mas ainda não conhecemos a verdadeira história de God Valley. Só sabemos de uma coisa: uma lenda espreita pelo mundo de One Piece.